estamos ao vivo de propósito, mais uma noite, mais um convidado, mais uma história impactante. E você quer dar as boas-vindas para o nosso convidado? Claro, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. É sempre uma alegria receber pessoas que a gente sabe que viveu um propósito. E com esse propósito, muitas pessoas que nos assistem vão aprender muitas coisas. Seja bem-vindo, Márcio, entre nós, nesse programa de propósito, que seja uma bênção a tua vinda aqui. Tá ok. Bom? Antes dele falar, mas a gente quer apresentar ele. Falcone, obrigado por estar aí como o técnico do outro lado. A gente sempre fala que sem essa pessoa não tem programa. Não tem propósito, irmão. É muito bom. A gente sempre diz assim que o nosso objetivo é construir um roteiro aonde nós consigamos passar para as pessoas um pouquinho da sua vivência, da sua superação, né? E entender que, de fato, mesmo o contrário tinha ou tem um propósito. Então, a essência do podcast, a gente sempre, para você que está no programa pela primeira vez, o intuito do De Propósito complementa, por favor, dona Darlene. Qual é o intuito do De Propósito? Ele sempre me deixa no estreito, assim. Aí ele começa a falar, e aí eu tenho que saber, complete a frase. Sabe quando você é aluno, fala, o professor te dá uma prova, complete a frase. Não sei como que é mesmo. O intuito do programa é extrair de você aquilo que te foi por história, né? Por história. A princípio ruim, né? A princípio ruim, mas como você estava no processo, a gente quando está no processo, a gente não gosta porque não sabe como vai ser o final desse processo. Mas eu tenho certeza que nós vamos extrair uma coisa muito boa, uma história muito bonita, né? Isso. A pessoa que a gente recebe aqui... Passei de ano? Passou de ano. O Márcio... O interessante é que a maioria dessas pessoas, desses clientes, primeiro ele foi, eu chamei de cliente, desses convidados, primeiro ele foi cliente, porque eu conheci o Márcio em um desses períodos que eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Não é Márcio. Então aqui, Márcio Braga, ele é um educador físico, nós temos 2 educadores físicos hoje, né? Sim. No nosso programa, educador físico... Ele é coach, ele é empresário, ele também fica brincando de corretor, né? Então, o que mais? Ele é professor, então, o esposo, empreendedor, o homem tem ideia para lançar produtos no mercado, né? Então, essa é a pessoa que nós vamos bater um papo com ele. Nessa noite, e o interessante é que a história desta noite ela não tem uma área só da vida, não é isso, Márcio? Exatamente. Isso. É um prazer enorme estar aqui, né? Obrigado pelo convite, Zé. Posso te chamar de Zé? Pode, lógico. É um jeito carinhoso. Sim. Daiane também, né? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? O convite que foi entregue à minha pessoa e é com muita satisfação e espero poder ajudar vocês, né, nessa jornada aqui, nesse podcast maravilhoso. E um abraço também para o nosso colega ali, que também conheço ele Falcone, já há um tempo. Falcone. Impressionante, né, Zé? Impressionante. A maioria dos convidados conhece Falcone. Mas se não conhece Falcone, Falcone conhece nossos convidados, né? Quem não vai conhecer o Falcone aqui na nossa pequena cidade de São José do Rio Preto. Que legal. Mas é uma satisfação enorme estar aqui, gente. E é isso que o Zé falou, né? Primeiramente, eu defino a minha identidade, né, como filho. Sim. Né? Depois como pai, né, filho do seu Jerônimo, da dona Madalena, e pai do Ian, né, também colaborando ali com o Nicolas, né, sim, fazendo um papel ali, né, de pai. De pai, né. Claro que pai é insubstituível, né. Sim. Mas a gente tá ali também tentando ajudar, fazer o máximo possível
do nosso papel, né? É isso, Marido também, da Gislaine Braga. Gislaine Braga. Gislaine, Eu achei que você ia esquecer, rapaz. Como? Nossa, você não dorme. A Gislaine, eu falo que ela é a última peça desse quebra-cabeça, né? Claro que a gente fala a última, mas nessa área da minha vida. É uma pessoa que vem me ajudando muito, colaborando muito com o meu crescimento também. E é a mulher que eu já estou há um tempo, né, casado Sim. com ela. Nós vamos falar muito sobre isso também, dessa Sim, área, né, que é a área sim. conjugal. Sim. Que é uma área também que eu sofri bastante. Mas é isso. Então, eu sou marido também, sou irmão, né? Irmão de vocês, em Sim. Cristo, Claro. irmão do Marcelo Braga também. Sim. E eu tenho também um outro irmão, né? Que eu fiquei sabendo também de uns anos pra cá. Ah, você foi surpreendido? Fui surpreendido com um irmão que chama Ricardo. Ah, Olha Eu ainda não isso. conheço, mas ele tem quase a minha idade. Né? E são uau. peças, né, que Sim. acontecem na nossa vida. Que legal. Então, são tantas coisas, gente, que... Agora Não, eu vou essa- pra vocês. essa daí. Começar, Essa né? daí. Vamos Essa puxar um fiozinho Então, aí, né? Então, Pra essa gente- declaração aí de que você ainda nem conhece, ficou sabendo há Né? pouco tempo que você tem um irmão, cara. História Olha só, bacana. parece história de antigamente, a gente fala, parece história de TV, né? Só que hoje É. a história de podcast, né? Hoje é a história de podcast. Cara. Exatamente. Ô Márcio, pontua pra gente como o Márcio entrou nessa de empreendedorismo. Você trabalha desde cedo? Desde a minha infância, né, eu sempre fui um menino uma criança que fazia as coisas de certa maneira ali, sempre gostei, eu sempre fui, sabe, criativo, conversava, né, na escola, né, eu repeti de ano 2 vezes, porque eu conversava demais. Ah, olha o dom. A professora falou Olha o assim, dom do a palestrante professora lá. me encontrou minha mãe na feira e falou assim, olha, eu bombei, eu repeti esse menino porque ele conversa demais. Olha pra você ver o nível né? Estudava no Que SESI. coisa. Nossa. SESI 410 ali da Represa, uma escola muito forte, né? E eu tirava notas boas, né? Eu não era um aluno acima da média, mas eu tinha ali, né? A minha média ali, 6, 6,5, 5,5, né? Aham. Mas, porém, o Márcio conversava demais. E né, eu não tinha TDAH, viu, gente? Porque o TDAH, a pessoa conversa demais, esquece das coisas. Mas eu era muito comunicativo. Mas essa veia aí empreendedora, ela começou a aparecer na minha vida ali, meados dos 11 para 12 anos. 11, 12 anos? Meu primeiro empreendimento, inclusive, foi a primeira história minha de falência. Opa! Foi ali. Ali já tem algo que eu precisei superação, né? Que é a superação. Superação. Segura só um pouquinho, porque a gente quer quer frisar para as pessoas que estão acompanhando o podcast, que é o seguinte, você tem algo que é bem, não é característico, mas é algo que acabou marcando a sua história, que você acabou quebrando quantas vezes, Márcio? Eu acredito que eu devo estar na 6ª vez. Quinta, entre 5 e 6 vezes. Meu Deus do céu. Então a gente tem aqui uma pessoa tarimbada em quebrar Isso. e Falência. Quebrar e começar de novo. recomeçar. Isso tem a ver com a resiliência, né? Sim. Que é a mola do colchão, né? Você pode cair. Sim, não pode Desde que ficar você no chão. levanta, né? Levanta e supera isso, né? Sim. Cria uma manobra, uma ação, uma super ação, e aí você sai desse estado, né? É o estado aí de dor e de sofrimento. Mas voltando ali, né? Com 12 anos de idade, eu morava ali perto do Colégio São José ali, né? Do Hotel Nacional, ali no bairro Santa Catarina, e ali eu tinha uns amigos. E eu via muito um amigo meu, o pai dele, ele comprava aqueles salgadinhos, chips, né? Mas não eram chips, porque os chips eram famosos. O pai dele comprava aquelas pururuca. Sim. E ficava naqueles sacões grandão ali e tal. E a gente queria brincar de jogar futebol. Ele falava assim, não, eu tenho que ajudar meu pai a embalar algumas, né? Porque ele distribui depois nos lugares. Eu falava, larga a mão.
existe Alma Chips, quem que vai querer comprar isso? Né? Pra ele ficar com raiva e brincar com nós. Mas no fim a gente tava lá com ele, lá lacrando aquele negocinho, aquele fiozinho que esquentava o plastiquinho. Sim. Pra ajudar ele pra ir mais rápido pra gente jogar bola. Sim. Olha só. E eu já via esse mundo do empreender ali, eu já começava ali. E um dia, olha só, esse cara tornou. Eu tava em Rondonópolis, Mato Grosso, em 2009, num barzinho. Abri uma cerveja, na época eu bebia, né, uma cervejinha. Abri lá, peguei um saquinho, um salgadinho lá. Na hora que eu olho assim, eu virei um saquinho atrás. Tava escrito assim, ó, VR Alimentos. Não sei, veio na minha cabeça assim, ó, plum, VR. Valdomiro. Falei, será? Era eles. Uau! Espalhado no Brasil inteiro. Que história, cara. Exatamente. Inclusive eu encontrei ele esses dias e contei essa história para ele. Falei, Marcelo, você foi um dos caras que me influenciou. Por quê? Depois o Marcelo, ali na Redondeza, ele chegou com uma caixa de salgadinho, as caixas de isopor com salgado, pastelão, coxinha. E aí ele falou, não, eu tô vendendo, cara, tô vendendo. Você está vendendo? Eu falei, como é que faz para vender? Eu quero vender também. Pra Dona Maria ali. A Dona Maria do Santa Maria que passa, se você quiser eu te levo lá. E ele me levou. Ali foi minha primeira história como comerciante, né, na parte comercial, de vendedor, e também como primeiro empreendimento. Por quê? Porque eu peguei a caixa de isopor, ela combinou comigo e falou assim, ó, você começa com salgados. Salgadinhos. Coxinhas. Vendia espiga. Depois da escola. Depois da escola. Eu estudava de manhã no SESI e à tarde eu ia vender. Então eu fazia ali perto do Hotel Nacional, tinha oficinas, tinha uma indústria de 80 funcionárias, fábrica de camisa, sim, antiga London, ali perto do Colégio São José. Eu ia vender ali. Aí um certo dia... Por favor, repete, com quantos anos? 12 anos. 1987. E aí eu peguei aquele salgadinho, comecei a fazer, comecei a vender, vendia 20, vendia 30, vendia 40. Comecei a crescer como vendedor ali e ganhava ali com 12 anos um percentual. Porque eu pegava, vendia tipo por 80 centavos, ela me dava ali 30 centavos e ela ficava com 50. Então se eu vendesse 10 era R$3. Na época o dinheiro era mais ou menos isso. E aí um certo dia eu estava com muito salgado e eu estava descendo a rua Francisco Alves ali, perto do Colégio São José, descendo. E eu falei, hoje eu preciso de... Eu já pensava assim, ferramenta é para encurtar o espaço. Ferramenta é para acelerar o processo. Eu falei, eu vou pôr no guidão da minha bicicleta. Eu coloquei no cano ali da bicicleta, tinha uma Caloi Cross. E fiz todo o corre. Aí tinha alguns salgados ainda. Eu falei, nossa, deixa eu acelerar o passo aqui para mim acabar de vender tudo. Na hora que eu tô descendo ali, fui fazer a curva, ela travou a caixa, o guidão do lado esquerdo, cara, e eu perdi o controle. E eu tinha um amigo meu, inclusive, cara, muito, muito amigo meu, ele até faleceu há pouco tempo atrás. Ele tava juntando moeda para comprar o salgado, porque eu passava primeiro ali na casa dele. Na hora que ele viu, eu caí com a bicicleta assim, a caixa, cara, partiu no meio. Aquele monte de salgado começou a rolar no chão, assim, ó. Ele foi lá e sentou no meio da rua, assim, com as pernas abertas e os salgadinhos rolando nas pernas dele. E ele alegre, feliz, né? Porque ele tava juntando umas moedinhas para comer o salgado. Então, quer dizer, olha a desgraça para um e outro. Foi uma alegria imensa, porque ele era gordinho, sabe? Ele gostava de comer. Ele falou, ai meu Deus do céu. É minha vez. Minha vez. Olha só, cara. Então foi a primeira queda minha, a primeira falência minha. Por quê? E agora? Como você chega depois 30 agora? salgados, qual que foi o prejuízo disso? Eu vou ter que levar para ela. Meu Deus do céu, e agora? Aquilo eu pensei e falei, calma. Vamos ver o que a gente faz, né? Juntei tudo. Você machucou? Machucou. Peguei e fui lá fazer o acerto com ela. Chegou lá, a Dona Maria, muito boazinha, falou, menino, você machucou, calma. Isso aqui você vai me pagando aos poucos. No fim das contas lá, eu fiz lá uns 4, 5 dias de venda. Ela falou, não precisa me pagar mais não. Você já me deu aí, né? Deu o lucro dela. E aí, mas aquilo eu já levei uma lição, né? Sim. A lição ali... Muito da jovem. Perda, né? Vamos anotar, pessoal. Vamos anotar a lição que você teve naquele período vendendo salgado numa caixa de isopor, tentando acelerar o processo, caiu, rachou. Sim. E outra coisa, olha o que eu tirei dali naquele dia. Existe uma distribuição, porque assim, eu também sou empreendedor de formação. Fiz a faculdade de empreendedorismo pela Unicesumar.
E quando você vai colocar um produto no mercado, você pode pôr ele de várias formas, ou produto ou serviço. Por exemplo, você vai pôr ele lá como franquia, como atacado, varejo, né? Vendedores, ambulantes, sacoleiras, uma infinita forma de fazer as vendas. E existe também a venda do quê? Do marketing direto, chama marketing de relacionamento. Como a Natura, como a Herbalife, com todos essas empresas grandes. E no dia do salgadinho, eu tive uma ideia, eu falei assim, cara, eu não consigo vender muito salgado. Eu sou uma pessoa só, uma criança de 12 anos, então o que eu vou fazer? Um monte de amiguinho querendo vender também. Eu falei, eu não vou nem contar quem que é a mulher que faz o salgado. Ela faz o seguinte, compra uma caixinha de isopor menor que eu vou liberar 15 salgados para você vender. E aí eu ganhava 30 centavos, eu falava, eu passo para você 20 e você me dá 10 centavos. Espera aí, gente, por favor. Aí, dá uma pausa aqui, porque... Espera aí, né? nós estamos falando de uma pessoa... Hoje, com 12 anos, você dificilmente encontra uma criança com uma capacidade, com um raciocínio. Mas também nem pode, né? Tem a questão da lei, né? Tem a questão da lei. Mas olha Exatamente. Eu pensei nisso. Entendeu? Eu falei mentalidade de empreendedorismo. Exatamente. Mesmo. Falei, mas peraí, eu sou uma pessoa só. Se eu colocar uns 3, 4 meninos. Eu vou ganhar e eles vão ganhar também. Depois nós fomos pro pirulito de chocolate. Na época nem existia Cacau Show. Esse amigo meu do Salgadinho, a irmã dele tinha a Letícia Confeitos aqui em Rio Preto, e ela dava chocolate para ele. E ele fazia aqueles pirulitos de chocolate, colocava o cabinho de madeira, e a gente ia onde vender? No Objetivo, ali. Aquelas crianças ali, tudo rica, né? Molecada tudo rica ali, com aqueles carrão ali. E a gente vendendo aqueles e vendia bem. Os pirulitos. Vendia bem também. Então, na minha vida, sempre fui vendedor. E eu escutava dentro da minha casa o meu pai. Trabalhou 55 anos numa empresa de peças de caminhão, sempre sendo o maior vendedor da empresa. Ele. E eu escutava ele falando. Fui campeão de novo? Primeiro lugar, não, bacana. Quanto que eu vou ganhar de comissão a mais? Eu escutava isso dele. Toda vez eu escutava, meu pai é campeão em vendas. Sabe, isso, né, na minha cabeça, eu acredito que também influenciou. Sim, como? Era o seu pai, né? Geralmente Exatamente. É a figura, né? Figura paterna, né? Eu fui influenciado. Então, a crença de que o vendedor é campeão. O vendedor ganha bem. Sim. Né? Então, o vendedor é valorizado. Então, olha só, na minha cabeça, quando eu fui ser um vendedor, quer dizer, eu tive case de sucesso como corretor de imóveis, eu fiz mais de 18 milhões em venda aqui em São José do Rio Preto. Venda de imóveis. Pela internet ainda, na época, ninguém tinha feito uma venda pelo WhatsApp. Eu fui o primeiro a vender o decorado do Integrato Iguatemi pelo WhatsApp. Isso, na época, ninguém nem fazia isso, em 2015. Então, quer dizer, por quê? Porque eu tive a crença fortalecida, né? A verdade interna dentro de mim que vendedor era valorizado, vendedor era, né, tinha sucesso, tinha que ter sucesso. Então, essa é o começo da história. O início, né? da história. Eu gostaria de frisar aqui, porque eu acho que isso vai contribuir muito, até porque é a essência do programa de propósito, do podcast. O que você capta, o que você poderia escrever sobre essa primeira circunstância em vista de muita gente que quebra a primeira vez ou tem uma situação contrária, ela entra em desespero, como você praticamente... Não é isso? Geralmente quando isso acontece, seja no casamento, seja no relacionamento, com certeza. Seja um empreendedor, seja uma pessoa que está começando num trabalho novo e acontece uma situação como essa. Eu acho assim que a lição aí, né, o que a gente é sobre quem aguenta mais pancada, quem aguenta cair mais, parar em pé. Sobre isso, né? Porque... mas isso parece uma frase do Rock Balboa. Né? Olha, um exemplo, o Rock. Se fosse ver do tanto que o Rock apanhou, no final ele era o campeão. E eu assisti muito o Rock, né? Eu falo assim, por quê? Porque a queda, não importa o jeito que você começa.
mas sim o jeito que você termina. Por favor, escreve isso daí, Darlene. Muito bacana. Não Sim. Você começa... É o importa jeito que começa. Isso a aí. forma como você começa. Eu acho que é o pensamento de Deus também, né? Eu acho que Sim. Deus deve pensar assim, filho, não importa o jeito que você está começando. Para mim, Eu o que quero importa te é o jeito ver. que você vai terminar. Sim. Né? Porque é bem assim mesmo, né? Eu tomei muito isso aí para mim, né? É o jeito que a gente vai terminar. Tem Em tudo a ver com qualquer a nossa situação. fé, inclusive. Né? A Exatamente. nossa fé. Não adianta você parar no meio do caminho, que aí não adianta. O que adiantou? Né? E a queda, quando você disse que depende de quem consegue levantar mais vezes, porque tem muitas pessoas que na primeira queda ela já desiste. Ah, isso não é para mim. Não é para mim. Eu não vou mais, já caí, já me arrebentei, estava fazendo tudo certo e aí deu tudo errado. E a pessoa, infelizmente, entra num buraco sem saída, não é? Com certeza. Porque aí vem a depressão, vem a tristeza e a pessoa não consegue sair. E é bacana essa coisa de você falar que tantas vezes que tu quebrou e levantou. Porque o que é importante de quebrar, que é a queda, é levantar, não ficar lá no chão, né? Isso que é bacana. Cara, é resiliência, é isso que você falou, é resiliência. Levanta e anda, né? E sabe por que Para os que dias acontece? atuais está difícil esse perfil? Tá, né? Tá difícil. Tá, porque hoje... Porque as pessoas não são treinadas, elas não passaram o que nós passamos lá atrás. Não. Então hoje os filhos são treinados para quê? Para ter dinheiro. Né? Eles não são treinados para decepção, Oh. para falha, Para esforço. queda, Para esforço. Queda. né? Então, muitas vezes os meninos hoje, os homens e mulheres, quando chegam numa idade, a primeira situação de fracasso na vida deles, o que eles fazem? Entram em depressão, Desiste. muitos se matam, Uau. né? Muitos desistem, muda, sabe? Não tem resiliência. E você sabe por quê, Zé? Agora eu vou entrar na área de coach, né? Uma formação que eu tenho que foi aonde virou a chave na minha vida. Eu fiz uma formação pelo IBC, para mim foi um dos caras mais top hoje do mundo. Tem vários, né? Que eu gosto demais, Paulo Vieira, José Roberto Marques, né? Quando a gente... Por que acontece isso, né? A gente tava falando assim, a pessoa tá ali, né? Ela se decepcionou, ela tá sofrendo e acaba desistindo. O que acontece? Do 0 aos 7 anos, a gente é criado pelos pais ali, ou pelos avós e tal. E os nossos pais foram treinados também pelos nossos avós, Sim. que não tiveram, né, consciência, o nível de consciência ali predominasse, né, o equilíbrio, a inteligência emocional e tudo mais. Então nós fomos rejeitados desde a barriga da nossa mãe muitas vezes. Por quê? Você acha que os nossos pais tiveram a organização para chegar e o planejamento de falar, não, eu vou ter o Zé tal ano certinho, Darlene no ano seguinte, depois o irmãozinho dela. Não veio tinha tudo nada disso. do susto. Então já começa a rejeição lá dentro da barriga. Meu Deus, você tá grávida, mulher, não era para ter agora. Isso é hora. Eu ia plantar mais uma roça de feijão, agora é colheita, você tá doida. E nisso, olha só a neuroquímica que acontece dentro da corrente sanguínea. Já começa a rejeição por ali. Quando a criança nasce, se a gente pegasse todos os áudios, todos os vídeos, fosse lá na nuvem, né, da internet das coisas, e puxasse tudo que os nossos pais falaram Durante esse período. durante do 0 aos 7 anos. Menina, pelo amor de Deus, Você é que burra. é isso? Não faz Preguiçosa! isso. E tal, e tal, e tal. Aí a criança pensa assim, como? Por quê? Será que eu não mereço o amor da minha mãe? Por que ela tá agindo assim comigo? Será que eu não sou capaz de gerar alegria nessa família? Será que eu não mereço? Será que eu não sou bom o suficiente? E isso todos os dias vai martelando e vai entrando essas frases na mente, o sabotador. Então a gente cresce com uma identidade distorcida, fracassada, destruída. A crença de capacidade também fracassada, destruída, e a de merecimento pior ainda. Então, mas você está falando de uma pessoa, por exemplo, que tem pai e mãe, e agora aquele que não teve, Pior às ainda, vezes que não teve pai, ou não teve mãe, ou não teve nenhum nem outro. abandono não intencional, causa ferida de rejeição. O meu pai saía
Na segunda, voltava na sexta. Ele trabalhava fora. Fora. Eu tinha maturidade suficiente? Papai tá trabalhando. Não. Cadê meu pai, que tocava sanfona aqui, sentado comigo na beira da cama? Hoje ele não tá. Por quê? Será que ele não me ama? Será que eu não mereço ele aqui? Isso no inconsciente. No inconsciente. Sim. E vai entrando, vai entrando. Quando a gente é adulto, o que acontece com o primeiro tombo na vida? Ah, tá certo. Eu não sou capaz mesmo. Eu não sou bom o suficiente. Uhum. Eu não mereço ter sucesso. Por isso que eu caí. Vou desistir. Uhum. Por quê? Porque está com a configuração das nossas crenças distorcida. E a gente leva isso para a vida. Agora, tem uns que não quer saber e vai... E aí tem a história dos arquétipos, né? Que nós não vamos entrar nesse assunto agora. E aí a gente se torna uma pessoa assim, eu não aceito isso. Uhum. Aí levanta e vai para a próxima. Vai de novo. Entendeu? Mas quando a gente entende e começa a reconfigurar a nossa crença, que sim, nós somos capazes, que nós somos merecedores, e aí a gente começa a sofrer menos. A entrar no mundo da estratégia, a diminuir a margem de erro. Mas eu me lembro que eu estava num evento e o palestrante, assim, ele levantou a mão e falou assim, pessoal, quem aqui quebrou mais e faliu mais de 2 vezes? Levanta a mão quem nunca faliu, nem nunca quebrou. A maioria. Não, pouquíssimas pessoas. Aí, uma vez, levantou a mão. 3 vezes, aí um monte lá. Aí ele virou e falou assim, calma. Você está prestes e você é um sério candidato a se tornar um bilionário. Os quebrados várias vezes. Várias vezes. É um código aí. Aí eu comecei a pensar nisso. É um código aí mesmo. E o porquê? Porque o fracasso, quem nunca ele não é quebrou temporário. fica com vontade de quebrar. Né? O fracasso não é temporário. Inclusive tem um amigo meu que ele nunca quebrou. Ele morre de medo. E ele é um cara que... Mas existe, né, existe. Márcio, o medo de quebrar. Sim. É o medo da perda. Então, né? porque depois porque assim, o quebrar não que seja, mas ele vai parecer fracasso. Sim. E as pessoas, porque assim, não adianta falar que você não se importa com quem está do lado, com o comentário, porque se importa sim. E as pessoas têm essa maldade. Sim. As pessoas apontam, as pessoas criticam, as pessoas falam aquilo que querem. E aí a pessoa quebrou. Ela já está emocionalmente totalmente mal. Aí vem um e aponta. Né? Não é horrível? É horrível. É horrível. Ninguém quer quebrar. Ninguém quer. Então, mas aí assim, de fato, então, todas as coisas concorrem para o bem. Aquele que se busca a Deus, né? Interessante porque são todas as coisas. Todas. A primeira quebra, a segunda, a terceira concorrem para o bem. É muito interessante. São as nossas memórias, né? Sim. Porque nós somos hoje tudo aquilo que nós vivemos lá atrás. Sim. As nossas memórias é um conjunto de memórias que é o quebra-cabeça. O Márcio está aqui, a Darlene está aqui, o Zé, o Falcone está ali. Então é o nosso quebra-cabeça está aqui. E se você for para a área conjugal, eu tenho história que, pelo amor de Deus. Então é uma outra situação. Outra situação. Depois a área profissional, várias áreas. São várias áreas. Né? Você casou com quantos anos? Esse empreendedor, né? Quando você casou, você já tinha quebrado pelo menos umas 3 vezes, não? Pelo menos umas 3 vezes. Só que teve história de sucesso também. Porque eu lembro que a minha primeira formação foi como educador físico. E eu tinha um sonho de ser preparador físico de futebol. Com 18 anos de idade, eu sonhei que eu era preparador físico do Palmeiras. Ah, é? E na outra semana, eu era. Olha, que bacana. Mas não era o Palmeiras de São Paulo. Não? Não. Era o Palmeiras daqui de Rio Preto, que era o Palestra. Sim. Era o mesmo símbolo. Sim. Apesar que o meu tio foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, Zé Carlos, inclusive colocamos ele numa unidade, né, da Rede Vitória lá em São Carlos. Eu tenho muita gratidão pela história do meu tio, né? Sim. Mas eu não sou palmeirense, eu sou corintiano e eu sonhei. Não sei por que eu sonhei. Depois de uma semana, eu estava contratado para trabalhar no Palestra Esporte Clube. Onde lá, como preparador físico, eu fui bicampeão paulista. Olha isso. Como técnico de futebol também, eu fui campeão paulista. Como técnico. Então, eu tive sucesso nessas áreas, né? Sim. E aí, quando você falou de casamento, né? Eu tinha uma crença que casamento era bom para entrar e difícil de sair. Olha só. Então eu sempre tive medo de casamento.
Na época eu não conhecia a palavra, as escrituras. Sim. Então, casamento para mim era uma coisa meio, né? E aí, o que eu fiz? Eu acabei me relacionando com a vizinha da minha casa ali. Toda vez eu relacionava com a vizinha do lado da minha casa. Fui muito namorador de criança. Sim. Sofri um abuso sexual com 6 anos de idade. Ah, você? Eu, Sério? de uma mulher. Eita. Era uma menina de 10 anos, abusou de mim, eu tinha 6. Passei maior vergonha. Pegaram nós lá no mato lá da esquina, mas eu com 6 anos de idade. Não sabia de nada. Virou um rolo danado, aquela pressão dos pais, sabe? Aquela pressão. Que você foi Imagina ocupado. o trauma. Porque eu era o homem. Você era o homem mas da eu tinha história. 6 anos. Sim, sim. Então, olha só. A coisa não começa ali com 12, com 13, com Sim. 15. Começa ali com 6. Então, o abuso, ele vai acarretar na minha vida adulta feridas de rejeições terríveis. Que tá no inconsciente, que eu nem sabia. Sim. Entendeu? Então, eu encontrei a vizinha, acabei engravidando. Hoje o meu filho Ian Braga, Com quantos anos? meu único filho que eu tenho, Ian, eu tinha 25, 28. Ele hoje tem 28? Não, o Ian tem 21. E 21. a mãe dele tinha 17 para 18 na época. Aí a gente acabou andando junto e fizemos coisas junto, até de empreender junto. Mas foi uma história que eu vivi com ela 10 anos, não casei com ela, mas ela viveu comigo 10 anos. A gente foi para Rondonópolis, tive uma academia lá, foi outro empreendimento que deu certo. E o Ian veio como filho, né? Filho que eu amo, que faz parte de mim, que é meu herdeiro, né? Aham. Então, assim, são histórias, né? Fiquei com a mãe dele 10 anos, depois saí Deu desse certo. relacionamento, sem casar, sem nada. Mas convivendo junto 10 anos. Foi um casamento. Foi um casamento. Foi um tempo. Casamento. Depois eu entendi tudo isso, Uhum. né? E por aí vai. Então vai, Zé, continua. Então. Mas o que é característico é que esse é o 33º programa e a gente sempre ouve sobre essa questão de abuso sexual, seja Sim. uma vez, seja às vezes 6, Durante 7 alguns anos, com anos, alguns né? anos, às Sim. vezes dentro de casa. Então, esse é um assunto que a maioria Sim. dos nossos convidados, já passaram. Sim. eles Relatam, já né? passaram, eles relatam. E o mais interessante é que todos que vieram aqui, eles conseguiram fazer o quê? Girar a chave, eles conseguiram superar, né? Porque querem Ressignificar, né? ressignificar. Porque o passado você não muda. O passado você dá um novo significado para ele. Então é do veneno que você tira o antídoto. Então toda situação ruim, todo caos, toda incongruência, toda dor, todo sofrimento, você tira ali o quê? O antídoto. Porque naquela situação foi venenosa. Mas ali está o segredo, ali está o antídoto do negócio. Porque a vacina vem da onde? A cobra. Do próprio... Né? O antídoto do O antídoto, veneno da por cobra. exemplo, Então, em toda situação, é difícil. se você Se a pessoa é fala assim, nossa, você foi estuprada, cara, como que eu vou ver algo de bom nisso? Você tá doido? Mas tem, ufa, existe. Precisa ressignificar. Precisa olhar com outro olho ali dentro daquela situação. Porque não é tudo que... Todas as Todas coisas as coisas concorrem. cooperam para o Para o bem, para o bem. todas as coisas cooperam para o Para bem o bem. Então, daqueles que amam a Deus. como que eu posso olhar para aquela situação e tirar o melhor daquela situação ali? Por pior que ela seja. Pior que ela seja. Imagina. Moramos aqui no Brasil, um país ótimo e tal. Imagina aquele pessoal que mora ali no Oriente Médio, em países terríveis de guerra, de situações, a fome, a África. Cada lugar que a gente fala, gente, como que podemos tirar o melhor dessa situação? Sempre tem, né? Sempre tem. É que o ser humano, nós, seres humanos, temos uma facilidade enorme em olhar o que é negativo. Sim, ir pro lado negativo. E assim, tem muita coisa borbulhando que é boa, Exatamente. né? Mas aí quando a gente fala de uma coisa ruim, a gente só olha o negativo dessa história. Exatamente. Mas se apertar, tem algo de bom, tem alguma coisa que Né? Ou se espremer, né, o caldo ali. Sim. Se você esquadrinhar, você vai conseguir Vai. enxergar
o lado positivo? Todo sim. mundo pode. Depende da crença, da percepção de cada um. Do significado que você dá para aquilo. Né? É igual olhar aqui, o copo está mais vazio, está mais cheio. Né? A pessoa olha, cada um tem uma percepção. Mas nós podemos criar mais 5 percepções. Mais 5 significados de tudo. O que significou aquela falência minha? Posso criar. E também significou o quê? E também significou que eu posso melhorar nisso aqui e vai ser um triunfo lá na frente. Você vai criando um novo significado. Porque a história não acabou ali, né? A Não. vida não acabou com uma falência, a vida continua. Né? Exatamente. E a gente precisa aprender a olhar o lado bom das histórias que vivemos. Né? Parar de olhar só, nossa... não, para cima que se anda, para frente que se anda. Exatamente. Né? É bacana ouvir isso, né? Porque não é fácil. Não, Não é algo não é. que você faz assim, tudo bem. Não. Não Mas é possível. Imagina, uma mãe perde um filho, Sim, assassinado. sim. Aí você vai... Aí ela vai lá pedir perdão pro cara e como é que você vai falar pra aquela mãe e falar, ó, tira o melhor dessa história? Sim, não. Isso é loucura. Isso é loucura. Não é? Então, por isso que esse texto da Bíblia Sagrada, ele é muito polêmico. Quando a pessoa está vivenciando, por exemplo, um relacionamento. Sim. Porque ninguém casa planejando, eu vou ficar um tempo aqui, vou experimentar e depois eu saio fora. Ou eu vou montar uma empresa, né? Mas eu sei que lá na frente eu vou quebrar. Ninguém entra numa... Ninguém entra nessa esfera, né? Como é que... já pensando no negativo, as coisas acontecem, né? Mas é muito... aquilo que eu falei da rejeição, ela é primordial na vida do ser humano, por quê? Porque existe mais de 23 situações de rejeição que nós passamos. Então tem pessoas que passou 8, 9, 10, 15, 18 e tem pessoas que passaram todas. Desde o abuso... Isso é a psicologia que fala? É. A psicologia afirma que existe 23 é a teoria da rejeição, né? A teoria da rejeição. Meyer, vários autores falam isso, né? Então, eu estudei uma classificação lá que são mais de 23 situações. Então, desde palavra de invalidação, brigas no casamento, alcoolismo, traição, violência física. Violência física. Apanhou muito, você levou muita surra. Sim. Entendeu? Sim. Tipo assim... Pouquinho só. Comparação, você foi comparado. Então, por exemplo, o meu pai comprava bicicleta nova pro meu irmão e dava a velha para mim. Tadinho então, do Márcio. Comparação. Mas naquele período lá era uma coisa quase que normal, porque ele era o mais velho. Mas meu pai não sabia, coitado. Não sabia, sim. Né? E eu ficava com a velha. Então, quer dizer... Você sempre por achava que eu com a você velha? não Será era que eu não amado? mereço? Eu não mereço, então. Porque eu fico com a velha. Será que ele não me ama? O inconsciente vai impregnando disso. Entendeu? Então, são várias situações... Quando chega na vida adulta... Márcio, espera aí, eu preciso frisar. Por que acontece? Você falando dessa forma, a gente está vivenciando a história de uma pessoa que tem pai e mãe. Pai e mãe. Mas e agora aquela pessoa que não teve o pai foi ausente. Aí, ou que não conheceu nem o pai nem a mãe. Olha só que louco, né? Aí, ele teve a rejeição através de quem? Da avó, ou do vô, ou de alguém que criou ele. Mas é a pessoa próxima dele. Uhum. Entendeu? Então isso acontece muita coisa. Aí vem o quê? A falta de amor. Então quer dizer, meu pai tá dando a bicicleta nova para ele e a velha para mim. Então aqui já é comparação, já é falta de amor, entendeu? Então já vem um monte de rejeição dentro de uma só. Então eu tive mais ou menos em torno de 9 situações dessas. Eu não vi meu pai bebendo, não vi meu pai batendo na minha mãe, não vi meu pai traindo, não vi. Muitas coisas eu não vi, não tive. Uhum. Entendeu? Então, não vivenciou isso. Entre 9 situações só. E foi terrível a minha vida. Em todas as áreas. Agora, imagina, a gente atende casal, tem uma mentoria de casais. Então, quando eu vou conversar com as pessoas, eu faço esse estudo com elas. A maioria das pessoas
mais de 14. Tem pessoas que teve 18 situações. 18 situações, você 18. fala perfis De rejeição. de rejeição. Situações de rejeição. Então, imagina a consequência que essa pessoa atravessa. Por exemplo, a procrastinação. Por que a gente procrastina? Por quê? Que tem um prazer no meio aí? Medo, entendeu? Medo do fracasso. E aí vai deixando. Vamos começar. Amanhã nós vamos criar uma empresa do zero, Zé. Vamos? Aí o Zé. Amanhã? Mas não, o medo espera aí, vamos deixar. O medo de fracassar. Por quê? Eu ia Por quê? perguntar mais Porque ou menos. lá no processo do 0 ao 7, eu sofri tanto, né? As rejeições vêm tantas na nossa mente, que aí a crença de capacidade. Mas eu não sou capaz. Não vou não. Vai que dá errado. Ô, Márcio. Vai que alguém vai falar assim pra mim, ei, você não é capaz. Você não merece ter uma empresa nova. E aí você procrastina. Por quê? Porque inconscientemente você tem medo de errar. Medo que vai dar errado. Medo do fracasso. Por quê? Porque a tua crença de não merecimento está muito fortalecida. Ou seja, aquele menino que foi reprovado pela professora, que falava demais, né? Na sala, tinha notas medianas, mas pelo fato dele falar muito, aquilo ali também, lá na infância, causou em você? Com certeza. Sim, porque ele Causou? não precisava ser reprovado porque falava demais. Uma rejeição. Crítica. A minha mãe criticava muito, eu. Entendeu? Hoje, minha mãe, eu tenho um relacionamento com ela muito bom. Eu até falo pra ela, mãe, você lembra? Ela olha pra mim, menino. Ficou lá Deixa pra lá. atrás. Ela me criticava muito. Por quê? Porque era o jeito dela. Sim. Ela foi criada com outro pai. Sim. Ela teve... A minha avó era terrível de crítica também. Uhum. Então foi o quê? Repetindo o processo. Então olha o que a gente tem que enfrentar depois, ressignificar tudo isso aí, colocar dentro de um armazém, dentro de uma caixinha e transformar isso numa ferramenta e falar assim, agora eu vou ter a minha próxima empresa. Agora eu vou fazer isso dar certo. Agora eu tenho que fazer isso dar certo. Por quê? Porque agora eu não tenho mais medo. Porque eu ressignifiquei muita coisa. Você dá uma pausa, porque tem duas colocações aqui muito importantes. Você quer ler a do Wellington, Darlene? Sim, o Wellington falou assim, entre uma pessoa que nunca quebrou e uma pessoa que já quebrou, eu investiria na que quebrou. E vocês? Eu na que não quebrou. Quer dizer, que na que quebrou. Que quebrou. Com certeza. É o que ele faria. Kelly Ribeiro dos Santos fez uma colocação muito interessante. A menina de 10 anos abusou um menino de 6 anos. E o menino de 28 empreendeu com a menina de 17. Eu não entendi direito. Ah, tá, não. Entendeu? Porque assim, eu casei, eu comecei meu relacionamento, eu tinha 25, ela tinha 17 para 18 anos. Aí ela fez 18 e com 19 ela teve o Ian, meu filho. Entendeu? Mas quando eu tinha, foi isso que ela falou. Então com 28 anos de idade, aí nós chegamos até a empreender, né? Porque nós criamos uma academia depois. Sim, né? sim, Fizemos sim. uma lanchonete dentro da academia. Né? Eu trabalhava numa academia aqui, nós criamos uma lanchonete lá. E na época nem existia açaí. Eu conhecia açaí no Rio de Janeiro. Eu falei, vamos colocar açaí aqui. Vamos bater açaí com banana e granola. Se naquela época eu tivesse pensado no açaí, hoje eu teria uma rede de açaí. Sim. Eu fazia lanche natural, ralava cenoura com beterraba, fazia um patezinho que a minha mãe me ensinou, com frango, creme de leite, uma delícia. Era um segredo, Delícia. embalava no papel filme e... porque era academia, tinha que ser natural, né? Então, olha só, isso também foi um empreendimento que eu fiz. Então, muitas coisas deram certo. Entendeu? Eu acho que é isso que ela tá falando. Sim, Kelly, você conhece Kelly? Kelly Não. Ribeiro dos Santos. Não. Aqui, ó, a menina de 10 anos abusou do menino de 6. Mas, Sim. no entanto, o menino de 22 empreendeu com a menina de 17. Ou seja, Ela quis... tem umas... Ela E aí juntou eu a sua repeti história. A Entendeu? sua história. Faz sentido, isso talvez aí. faça sentido, mas ela já estava praticamente com 18 anos, a mãe do Ian. Empreendeu, não, mas empreendeu. Sim, Empreendimento. empreendeu. Agora eu investiria no que quebrou. No que quebrou, é o que Várias ele falou. Entre uma pessoa que nunca Várias quebrou. vezes. Porque o que não quebrou, esse cara, se ele quebrar uma vez, ele morre. Uau. Ele morre. Socorro, Deus. É perigoso, é perigoso. O que não quebrou, não. O que não quebrou, ele já fez
Milhões. Então, mas o que acontece? Ele já passou muito dinheiro na mão dele. Ele já tem a crença já fortalecida. Ele vai acertar. Geralmente quem quebra é porque ele arrisca mais? É um fator também. Porque assim, se a pessoa quebra, ou ele arriscou demais, ou ele... Pode ser vários fatores, né? Vários. Ele não fez um planejamento. Você acha que na época eu sabia o que era plano de negócio? Claro que não. Eu montei uma academia em Rondonópolis. Olha que loucura. Eu peguei todos os equipamentos, pus numa carreta enorme. Peguei um cantinho da carreta, pus fogão, geladeira, sofá, todos os trem da minha casa. Peguei uma casa minha, nova, que eu construí. Dei na mão do meu tio, falei, tio, tá aqui, me dá o que eu vou montar uma academia. Pus os trem tudo dentro de uma carreta e fui para Rondonópolis, Mato Grosso, com um Passat velho, dirigindo. Eu tinha R$300 no bolso para pagar um aluguel da casa que eu ia morar e um aluguel pago do barracão da academia. R$2.100 na época. Imagina, cadê o capital de giro? Eu não tinha. Eu tinha uma compra que eu fiz no Atacadão lá de Rondonópolis para passar o mês. Eu tinha um filho de 2 anos de idade, o Ian. Falei, cadê o capital de giro? Eu sabia que era plano de negócio. Capital de giro, sabe o que era? Era 3.000 cartões de visita que eu tinha. Que eu fui na AgriShow, na maior feira lá de coisa, com o Ian no colo, a mãe dele ali e a gente distribuindo cartão. Ó, chegou a maior academia da cidade. Equipamentos que vocês nunca viram na vida. Esse cara é doido. Eu vou dar 15 dias pra você. Você pode ir lá, você vai treinar 15 dias de graça. De graça. Vai, 15, pum, e vai. Foi 2 dias, distribuiu 3.000 cartão. Falei, agora vamos pra lá trabalhar. Encheu a academia. Primeiro mês tinha 80 alunos. Era R$70 na época a mensalidade. Eu paguei o segundo mês de aluguel. Sobrou dinheiro pra pagar o outro mês de aluguel, fazer compra. E a coisa foi. Olha o capital de giro. É doido montar um negócio desse sem plano de negócio? Sim, sem um planejamento. Você né? entendeu? Então, as pessoas muitas vezes quebram. Por causa disso. Por causa desse planejamento e tal. E aí a gente vai aprender. Mas aí também tem uma outra lição. Um risco. Não, nós temos uma outra lição que a gente tem aprendido, vamos dizer assim, com coach, com esses professores, que quando você vive numa linha de formalidade, você nunca vai chegar a sair do patamar, como é que se diz, a pirâmide, aquela pirâmide que separa as classes. As classes, a D, E. Se você é formal, você nunca vai conseguir. Agora, a atitude de uma pessoa dessa que é considerada como louca pelos familiares, então assim, ao mesmo tempo que a gente faz uma colocação de que não tinha planejamento, mas eu não tinha capital de giro, mas por outro lado a gente precisa enxergar que em você a gente visualiza o quê, bem? Um empreendedor, uma pessoa empreendedor nato, né? Porque ele começou lá atrás, com 12 anos ele já empreendia. Porque se você vive o tempo todo, não, eu vou estudar aqui, terminar aqui, vou prestar um concurso e vou me estabilizar, eu quero... Com 12 anos ele já vendia franquias. Em 2010, eu fui para Campo Grande, eu fiquei uma semana lá em Campo Grande, que eu vim embora, fechamos a academia lá 4 anos, aí me separei da mãe do Ian, aquele negócio de filho, né, aquela coisa, acabei vindo embora. Academia, trouxemos para cá e tal. E aí eu fui vender equipamentos de academia para uma empresa aqui de Rio Preto. Fiquei uma semana em Campo Grande. Aí em Campo Grande, eu olhei para as academias assim, eu falei assim, ó, vai chegar um tempo que as pessoas vão apertar um botão aqui na catraca, vai sair um treino, em vez de ficar na fichinha. Sim. Aquela fichinha andando para lá e para cá. Como eu já tinha academia, eu falei assim, ó, eu já tive a ideia de ali na catraca, a pessoa digita o código dela e sai aquele papelzinho. O que está acontecendo hoje nas academias? Você viu lá Sim. Aí você aperta lá o código lá e já sai um papelzinho fininho. Sabe? Para as pessoas olharem ali. Outra coisa, em 2014 eu falei assim, ó, o emagrecimento vai pro digital. 2014 estava começando o digital. Eu falei assim, ó, eu preciso de alguém que entende de aplicativo, eu vou criar um programa de 90 dias. A Moinfit 90. Eu falei, ó, as pessoas vão olhar no celular e vão se interagir com o celular.
programa de emagrecimento, ele vai avisar a hora que você tem que beber água, ele vai apitar a hora que você tem que comer uma fruta, ele vai apitar a hora que você tem que... Sabe? Então eu já pensava um pouquinho lá na frente. Claro, aí eu não tinha o quê, né? Talvez o medo. Pô, mas, nossa, vai que dá errado isso aqui, hein? Quebrar de novo. Quer dizer, talvez se naquilo que eu queria fazer, eu tivesse uma equipe, eu tivesse né, um investidor para chegar ali e falar, não, ó, tem um cara do aplicativo aqui, quanto você precisa de grana, né? Eu fui até um certo limite. É onde deu para ir. Até tentei colocar na Herbalife na época, falar com um dos presidentes da Herbalife, não deram muita atenção. Depois começaram a correr atrás de tecnologia, porque viram que o mundo apontou para a tecnologia, né? E eu já pensava nisso aí lá atrás, entendeu? Interessante, hein, Márcio? Cara, inteligente pra caramba. Passado não muda nada, você precisa ressignificar. E aí você conheceu a Gi? A Gi nós estamos pulando aí, né? Porque teve coisas aí para trás terríveis que aconteceu na minha vida de casamento. Depois eu encontrei uma outra pessoa que sofri demais, muita perturbação, muita coisa, só que é outra coisa também. Dali eu tirei alguns significados. Algumas lições. Muitas lições, entendeu? Muitas lições. Ali me fortaleceu muito também. Mas muito mesmo, me deixou mais forte ainda. E amadureceu também, porque algumas histórias nos amadurecem, Exatamente. Ali foi história de humilhação, coisas assim que... Terríveis, terríveis. E aí, chegou um período na minha vida, eu parei, me isolei, fiquei me autoconhecendo, né? Escutei uma frase do Augusto Cury que falava assim, ó, antes de você namorar alguém, ou se casar com alguém, tenha um caso com você mesmo. Foi naquele período que você chegou aqui nessa clínica? Eu acredito que sim. Acredita não. Frente, não. Foi naquele período que você estava lendo Augusto Cury. Pronto. E justamente naquele atendimento que eu fiz você pela primeira vez. Matou a charada. Pela primeira vez você falou assim, olha, você falou sobre meditação. E foi a partir dali com você que num período da minha vida eu comecei a colocar uma meditação que eu falei assim, cara, mas... Não encontra isso? Ele falou meditatio scripturation. O que é isso? Meditatio scripturation. Quer dizer, meditação nas escrituras? Né? Então, foi ele que ele que passou isso. Então, ali eu virei o paciente ou o cliente. Porque... Eu lembro que você falou do livro que eu estava lendo. Aí o Augusto Cury falou isso, eu me isolei. Fiquei 1 ano e 4 meses sem me envolver com ninguém. Eu nunca tinha feito isso. E orando, e buscando a Deus, estudando, né? E eu estava em Flow, numa empresa vendendo as cotas lá de participação numa rede que nós expandimos aqui. Foi até na época da pandemia. E aí, essa pessoa que é a Gislaine, ela estava cocriando o marido dela. Fala mais perto aqui. A Gislaine estava cocriando o marido dela, que no caso ia ser eu, né? Ela estava escrevendo, desenhando. Ela escreveu lá, eu quero uma pessoa assim, 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 que gosta de desenvolvimento pessoal, que ama a Deus e tal, e foi escrevendo. Só que ela esqueceu, cara, ela queria um personal. E ela pôs lá, um personal trainer, que eu sou pós-graduado em treinamento personalizado. Outra coisa que eu visualizei, todo mundo queria fazer uma pós-graduação, eu falei assim, ó, eu vou fazer de treinamento personalizado. Por quê? Porque isso foi em 2000. Falei, lá na frente as pessoas vão precisar de personal trainer, treinamento individualizado. Falei, eu vou fazer e já vou deixar no jeito. Eu trabalhava com futebol. Aí a Gislaine colocou lá que ela queria um personal. Mas ela esqueceu de colocar um personal em atividade. Eu já tinha mudado de... Né? Eu já estava um personal digital. Digital eu tava, né? Um personal empreendedor. Ó, pessoal, peraí. Tem que colocar algo muito importante. Específico. Que vocês não... específico. Tem que especificar tudo. Você está pedindo um namorado, um marido, esposo, uma esposa, cara que você quer viver o resto da vida, ó, aprende com o Márcio. Você tem que detalhar. Olha o vacilo da esposa dele. Ela queria o personal. Veio o personal. Aí a gente vai pra academia, ela fala, nossa, amor, você nem me treina, né? Não sei o quê. Fala, amor, eu não quero me treinar. Você tinha que ter colocado assim, ó, um personal training em atividade. Detalhe. Que bacana. E aí aconteceu isso, né? Ela foi Mas deixa eu colocar algo muito importante que as pessoas não sabem, que você naquele período passou por suas mãos um atleta
Que ele um se atleta. tornou um paraolímpico, medalhista paraolímpico? Foi uma das histórias mais emocionantes que eu vivi na minha vida. É? Lucas Prado, o cego mais rápido do mundo. Uau! Bacana. Passou pelas suas mãos? Eu tinha academia lá em Rondonópolis. Será que esse o cara nosso chegou- técnico consegue jogar a imagem desse atleta na... Lucas Prado, é só colocar aí que ele é um atleta paralímpico, né? Em 2008 foi o ápice da carreira dele. Ele chegou lá em Rondonópolis. Eu estava ali, a academia já era umas 11 horas da manhã. Ele chegou e bateu a guia dele no balcão, assim, ó, um barulho forte. Tá! Ele e um outro rapazinho. Alguém que pode me atender aqui? Aí eu olhei assim, ele estava com um abrigo da Confederação Brasileira, Sim. né? E eu, de óculos escuros assim, né? Ele é magrinho assim, de óculos escuros. Sujeito com aparência boa. Aí eu fui encostando lá e tal. Falei, pois não. Ele falou, tudo bem? Como é teu nome? Márcio. Falou, eu queria treinar aqui na tua academia hoje. Pra fazer uma experiência aqui hoje de um dia e tal. Falei, legal tal. Aí o primo dele tava junto, não falou nada pra mim. Aí eu vi que ele tava com a varinha na mão. Ser deficiente físico. Bengalinha lá, né? Bengala e tal. E aí ele entrou. Aí eu percebi que ele era cego, mas não tinha ideia que esse cara era a potência, a importância que ele tem pro atletismo mundial. Que top. Fiz amizade com ele, ele falou, contou como ele ficou cego, descolamento da retina. E ele começou a treinar ali. Cara, era impressionante. Eu aprendi muita coisa com esse cara. Ele não batia canela em nenhum equipamento. Com 3 dias ele já tinha decorado todos os equipamentos onde estava. E ele passou ali uma temporada com nós. Um dia ele me convidou, ele chegou em mim e falou assim, Márcio, você pode ir comigo ali no SESI? Eu quero um guia para correr comigo. Só dar um trote, porque a Globo tá vindo aí. Exatamente, é esse cara aí, ó. É esse cara É aí. ele. Olha que legal. Lucas Prado. Eu acho que foi até essa época aí, ó. E aí, sabe, ele sentiu muita confiança em mim. 2013. Olha aí. Então foi já depois. Ele passou na minha academia em 2009. 2010. 9 e 10. E ele tava falando que ele tava contundido, que ele tava recuperando ali. Cara, ele entrava... Eu tinha uma sala no fundo, uma sala grande, com espelho. Chegou um dia, eu tô escutando esse cara correr lá no fundo. Pai. E ele chegava perto do espelho assim, ó. Ele parava com as mãos perto do espelho. Eu falava, meu Deus do céu, esse homem vai trombar nesse espelho. Eu pus esses espelhos esses dias. Mas não era. Ele contava os passos, a metragem certinho, cego. Aí um dia ele falou assim pra mim, ó, vamos no SESI, que a Globo vai lá, você pode ir comigo? Vamos. Entramos dentro do carro, a Globo parou lá na academia, entramos dentro do carro e foi andando e tal. E ele conversando, contando piada. De repente, passamos na frente do hospital regional, passou numa lombada, ele falou assim, hospital regional aqui, né? Ele conhecia. Eu falei, você não é cego não, cara, você tá zoando com nós. Ele era. Enfim, amarrou um negocinho aqui no meu braço. A Globo foi lá, pegou todos os equipamentos e começou a filmar nós. E esse homem começou a correr. Eu tava dentro de academia, fora de forma. Vixe, mas Também você ficou corria. pra trás, Márcio. Eu era velocista quando eu jogava futebol, eu corria bem, tinha velocidade. Rapaz, esse homem começou, eu falei, Lucas, que você é doido? O que é isso? Ele falou, não, fica frio. E ele, aí ele diminuiu o ritmo lá, mas eu vou falar pra você, viu? Mesmo com o ritmo Não. diminuído. Mas assim, ó, um sujeito legal. extremamente Bacana. competitivo. Rapaz, que história, hein, cara? E na hora de ir embora, eu tava indo embora, fechamos a academia, ele deu um book dele, da Confederação Brasileira, um negócio, eu nem sei onde tá, cara. Depois eu falei, cara, cadê aquele negócio? Sabe? Então, assim, pra mim foi muito gratificante trabalhar com ele lá na academia. E Que tudo que eu legal. aprendi com ele. Legal. Top. Aqui no Pocket Podcast, o Falcone colocou, temos o Claudinei Batista, que é campeão paralímpico também. Que Olha aí. bacana. Já veio no programa umas 2 vezes compartilhar da sua história. Gente, Por então... isso que não deve, né, menosprezar ninguém, né? Não pode ter essa... A nossa visão não pode ser de... é deficiente. Gente, deficiente somos nós. Muitas vezes somos nós. Porque a gente não valoriza, né? Muitos, a gente não valoriza. Nós que somos cegos. Nós Inclusive, que ele somos fez uma cegos, formação exatamente. pelo IBC. Eu liguei pra ele esses dias, né, que você passou o contato. Sim. Eu falei com ele, nossa, ele lembrou de tudo.
E hoje ele tá bem. Tá bem pra caramba, com certeza. Então, de fato, todas as coisas concorrem para o bem Para o daqueles que amam a E Deus. nessa área da minha vida que eu sofri pra caramba, foi aonde a Gislaine e nós nos conectamos. E aí eu conheci a Gislaine, e aí resolvemos casar. Vai fazer 4 anos de casamento, foi o meu recorde. Eu nunca fiquei casado com uma pessoa esse tempo. Casado mesmo, no papel, certinho, bonitinho. Né? E eu 4 anos é 4 recorde? anos vai fazer, Você ficou 10? Não era casado no papel, lembra? Documento, eu não sabia o que era isso. Depois eu casei com uma pessoa, e ficou 1 ano e 6. Vivi com ela há muito tempo, mas no papel mesmo 1 ano e 6. Ficou 1 ano e meio. E depois? Depois eu casei com uma outra pessoa que ficou 3 meses e meio o casamento, durou. Uau! Ganhou do Ronaldo Fenômeno e da Cicarelli, acho que foi 90 dias o deles. É verdade. Né? O meu foi um pouquinho mais. Foi terrível também essa história. Se eu contar aqui, tem que ser um outro podcast. Sim, espera aí, então a gente está falando de um empreendedor que quebrou umas 5, 6 vezes, mas a gente também está falando de um homem que também passou quebrou na área do casamento umas 3 vezes. Exatamente. Pode contar aí. Você acha que tudo isso que você passou nos seus relacionamentos, eu estou falando de casamento, você acha que é resposta da tua infância? Com certeza. Sério? Com certeza. A gente está falando com um coach, o cara que estudou ele. Sim, né? sim. É interessante que tudo isso... Todas as memórias que eu tive, entendeu? A ausência que você falou do seu pai, que foi muito forte para ti. Todos né? os significados. Sim. Né? E isso é muito forte, eu penso que é muito forte, porque assim, muitas pessoas não aceitam que pode ser isso. Sim. Não é, Márcio? Fala, não, é porque eu sou assim mesmo. Não. Isso é meu. Não tem pessoas que falam isso? Isso é de mim, eu não vou mudar, eu vou ser a Gabriela pro resto da vida. Isso, a Gabriela. Síndrome de Gabriela. Eu nunca gostei disso. Para mim, isso sempre foi uma coisa ruim. Era sofrimento, né? Porque eu sempre quis ter uma família, eu sempre acreditei numa família. Entendeu? Depois de um certo tempo da minha vida, eu sempre quis ter uma família, né? E aí a Gislaine veio, né, uma pessoa assim que a gente tem as nossas diferenças, como todos os casais têm. Por isso que estão juntos. Né? Exatamente. E ela também é uma pessoa que busca muito desenvolvimento pessoal. A gente é uma família, né, o filho dela também tem a mesma idade que o meu. Então nós vivemos coisas ali na nossa casa, ali, sabe? Coisas que eu nunca fiz em outras situações. Né? Em todas as áreas ali dentro, porque o casamento é uma empresa também. Sim. Então ela está passando muitas coisas comigo, alegrias e tristezas, desafios que a gente vive, mas só que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu vivi. Entendeu? Uma pessoa mais tranquila, mais doce, inteligente, né? Me ajuda muito em várias situações, coisa que eu nunca tive também. Nunca tive alguém que me ajudou ali. Sempre fez tudo sozinho. Sabe, que estava ali do lado, né? E eu acredito que também que eu estou sendo também um instrumento também para ela, né? Para também ajudar a desenvolver ela, né? Com certeza. Porque o casamento é isso, né? É um afiando o outro. E aí a gente vai nos desenvolvendo. Aquilo que os dois se tornam um é muito real. Mas tem algo que eu consegui enxergar, é que o atuar do Criador, o atuar do Criador, ele sempre quebra determinados paradigmas, como assim? Padrões. Porque quando trouxeram, no sentido bíblico, trouxeram uma mulher que tinha traído o marido, que tinha, vamos dizer assim, pecado, né? A cidade toda trouxe ela até Jesus, e ele de cabeça baixa. E aí assim, não, digna, tá na lei, tem que morrer. Aí ele, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem que atirou a primeira pedra mesmo? Quem foi? Quem foi mesmo que atirou a primeira pedra? Mas qual é a relação de tudo isso? Quando você olha para também uma outra situação, quando aquela mulher, a
A passagem do muro de Jericó, que antes os 2 espias foram dar uma verificada e foram recepcionados por quem? Por quem? Por uma mulher que era prostituta. Prostituta. Verdade. E eles pediram para ela para ajudarem, para ficar espiando, né? Ó, se chegar os inimigos, você nos ajuda. Mas o que eu quero concluir com isso? Cabe, né? Sim, o que eu quero concluir com isso, gente, é que todas as coisas concorrem para o bem. Nós temos aqui uma circunstância de uma pessoa, né? Você acha que, humanamente falando, um homem que passou pelo primeiro casamento com 10 anos lá, o primeiro relacionamento, depois de 1 ano e pouco, depois 1 ano... 8, 7. 8, depois outro... Foi diminuindo. Traições, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relacionamentos. Você acha que uma pessoa como essa é uma pessoa digna de tratar de casais? Pois é, né? Você entende como é as coisas? Deus quebra paradigmas mesmo. O sucesso ou o fracasso? Porque eu passei por tudo. Então... Tem conhecimento de todas as coisas para ser falado. Aí a gente pegou o que a Bíblia diz, o que a ciência diz, o que a psicologia diz. Fez a junção? O que eu passei, o que ela passou, e fizemos o nosso método. E não tem que é o método Infit Love. O que é o método Infit Love? Ah, vocês desenvolveram um método? Infit Love. É no ajuste do amor. Infit Love. Porque infit significa no ajuste. Ajuste-se. Com o quê? Love, amor. Propósito. Ou seja, a junção de vocês dois. Sim. Né? Tanto ela quanto você, de decepções de relacionamento de um lado do outro, vocês se unem, se ajustam, criam um método e agora essas 2 pessoas estão fazendo o quê? A gente tem uma mentoria de casais. Mentoria de casais. Um dos negócios, né, que a gente tem. Né? E é muito bacana por quê? Porque você tem experiência. Tudo bem que todas as experiências são pessoais, mas as suas experiências podem fazer com que pessoas não precisam passar pelo que você passou. Exatamente. Isso a gente alerta, fala, não faz isso que isso aqui dá errado. Sim. Você está identificando isso aqui na tua vida? Sabe por quê? Por causa disso. Quando você viu o teu pai, você teve isso, a pessoa, sim. Aí, que legal. Disso, entendeu? Legal. E agora, no final, né, aos 45 do segundo tempo, a gente está aí, iniciando aí, escrevendo um livro, aos 45 do segundo tempo. Vocês dois? A gente resolveu viajar. Pedir para Deus, né? A gente pedindo para Deus um negócio novo. Trabalho novo, um empreendimento novo. Uma jornada, uma missão nova, que tenha renda passiva, que tenha viagens, liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade do dinheiro. E hoje um dinheiro melhor que a gente vê é o dólar, né? Receber em dólar. E aí apareceu uma oportunidade para nós, e agora nós estamos fazendo mais um empreendimento, né? Sim. Que é uma empresa, que é o maior clube de férias do mundo, por assinatura. Então nós estamos iniciando essa jornada agora para a gente começar também a viajar. Viajar e fazer o negócio, né? Porque o negócio tem a ver o quê? Trazer as pessoas que amam viajar, viagens de luxo, viagens de alto padrão, que é cruzeiros, 5 estrelas, hotéis, resorts, e a gente fazer disso um negócio. Então eu e a Gislaine agora também estamos nessa jornada, que é o quê? É um plano de saúde. Por que plano de saúde? Porque quando você vai fazer um cruzeiro, fica 7 dias dentro de um cruzeiro 5 estrelas. Que tipo de sensação? De química, neuroquímica acontece no nosso organismo? Nossa, tudo de bom. Adrenalina, vai a milhão. Dopamina, noradrenalina, serotonina. Todos os hormônios. Isso é plano de saúde. Né? É verdade. Então é mais um empreendimento agora. Que Deus eu e a Gislaine. Então você sempre um passo à frente, né? Sempre buscando algo, né, pra gente realizar, né? E com isso nós estamos chegando ao final de mais um... Nossa, a hora passou que nem vimos. A hora passou muito rápido, que delícia, gente. Aqui Deixa eu só fazer uma colocação aqui.
Essa pessoa mora em Portugal, né? Ah, o Fabiano. O Fabiano aqui, ele está dizendo assim, olha, minha família, a família dos meus pais também casaram várias vezes. Eu consegui quebrar essa maldição na minha família. Ótimo. E já estou junto com a minha esposa faz 17 anos. Parabéns. Parabéns, Fabiano. Fabiano. A minha mãe e meu pai são casados há 55 anos. Olha que lindo. Os meus 55. pais Que ficaram... lindo. Mas aí apareceu também uma traição do meu pai. É. A minha mãe, dor e sofrimento. Será que eles viveram felizes? Aí Será? E aí que tá. Então não é. Ou aquela coisa de, né, ruim com... Como é que tem uma frase assim? Ruim com ele, Pior sem ele. É. Nossa. Tem muita gente casada há Que vive 50 dessa anos que forma. vive sofrendo, É. chorando. Então não é porque tá casada há muitos anos, gente. Claro, ninguém queria casar e descasar. Mas será que estão felizes, né? Tem isso. Isso aí é um assunto para um outro podcast. Para um outro podcast. Um outro né? podcast. Chama a gente para festa pro próximo ano. Chama a gente para festa, viu, Fabiano? Faz a festa aí em Portugal, manda um convite pra gente. A gente Isso. vai. Que a gente vai chegar. As passagens também, viu? Sim, que aí é mais Viu, Fabiano? fácil. Agradecer o pessoal, José. Agradecer o pessoal. Vai lá, Darlene. Agradecer a Antônia, que não sei se está aí ainda, mas a todos que vocês que entraram. Graciete. Antônia, Graciete, Fabiano, muito obrigada. Aí já deve ser quase meia-noite ou mais de Mentes meia-noite, abertas. né? Mentes Abertas, Ana Paula, Eliton, Kelly Ribeiro, muito obrigada. Marcelo Ramos, que disse que chegou e foi direto assistir o podcast. Eu não sei se eu deixei de falar alguém, mas todos vocês, gente. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada. Então, gente, nós concluímos então a história do Márcio, um rapaz mesmo criado com pai e mãe, vivenciou todas essas situações, começou a empreender com 12 anos, né? Derrubou tudo o salgadinho. Então, hein? Né? Apanhei muito do meu Vocês irmão. me desculpam, mas agora eu posso sorrir. A primeira falência múltipla dos negócios, né? Ah, eu tô A minha visão é o amigo. Agora a minha visão é porque eu andei junto com... Eu fiz isso também várias vezes. Não, e o amigo dele. Não, o amigo dele. O amigo. Querendo comer. Meu amigo, coitado, ele morreu, né? Eu fui no velório dele esses dias. Ai, desculpa. Eu lembrei até da mãe dele e comentamos isso com ela. Meu Deus Né? do Pra céu. dar uma descontraída, Sim, sim. Porque Ele terrível, esperando, né, ele caixão. torcendo pra ele cair. Posso deixar meu Instagram? Pode deixar, por gentileza, gente, Então, por pessoal, favor. vai lá, siga-nos lá. O nosso Instagram, Liberados para Prosperar, tá? Vai lá, fala um oizinho pra nós, vai lá no direct, nós estamos com essa expansão na fala brasileira agora, tá? Com esse negócio de criação de renda passiva em dólar. Você que deseja aí fazer Opa. viagens inesquecíveis Opa, e ainda, né, viver o melhor que Deus tem pra nós nessa terra. Sim. liberados Sim. para prosperar. Liberados para prosperar. E é É isso, isso. gente. É isso Espero aí. ter. Obrigada, Agora Márcio. vocês. Foi maravilhoso. Contribuiu. Histórias. A nossa risada agora você nos perdoe. Porque na Você minha me mente veio o desculpa. menino lá. Vou Não, comer, na minha vou comer mente, pra na minha caramba. mente veio, na Não minha mente tem. veio o sufoco dele, porque a caixa enganchou. Não teve, né, o jeito de virar. Então 12 ali. anos, o Ai, meu menino. Deus do Obrigada, Márcio. Márcio, Eu que obrigado por agradeço, suas gente. histórias, viu? Eu Obrigado que agradeço. mesmo. Superações, né? É. É isso Gente, aí. ó, antes de terminar o programa, posso apresentar? Dá para pegar aqui, Falcone? Dá, né? Ah, essa aqui. Desculpa. Esse aqui é Meu livreto. um empreendimento da dona Darlene Tavares Pedro Nunes, e ela está prestando um grande serviço para a sociedade, Sim. incentivando as pessoas a saírem do sedentarismo. Liberte-se. Então você pode encontrar esse livro na plataforma da Hotmart ou Aqui na clínica. aqui na clínica ou aonde o Darlene for, né? Ou aonde eu Você estiver. pode estar comprando, adquirindo É. esse livro. Um grande abraço para o Falcone. Obrigada, Falcone. E estaremos aqui na Próxima.
próxima quinta-feira. Quinta-feira da semana que vem nós teremos um programa podcast diferente. Mas não pode falar, né? Não, mas pode dar uma pitadinha. né? Dá um spoiler, né? Vai lá, Darlene, fala então. Não, é você que sabe falar. É um podcast musical. Ah, Olha, sim. legal. Teremos um podcast musical, Musical. Falaram gente. tudo aqui? Não, nós Eu não teremos. sei o que ele vai trazer de instrumento, porque ele toca tudo. Que Nós legal. vamos ter aqui pelo menos 3 músicos, né? Falando bacana. sobre a história da música, sobre a história de superação da vida deles. E com certeza eles vão cantar pelo menos umas 4 músicas no programa. Vai Ok? ser bom. É isso aí. Ok. Gente, Até a próxima. obrigado.